Fala, galera! Vamos dar início ao nosso retorno do Prime Podcast. E hoje com um convidado que eu tenho certeza que não vai nos faltar assunto, muita risada e talvez alguns processos. Mas vamos lá, porque ele é o líder de uma das maiores equipes do Rio Grande do Sul. É a atual equipe campeã na categoria Master em 2024 aqui na Pro Esportes e também vice-campeã do ranking geral. Então recebo aqui Márcio Mendonça. Muito obrigado pelo convite, né? Mari, Pro Esporte, a galera que está em casa aí mandou perguntas, né? Tenho certeza que vamos ter uma conversa agradável, né? E bem-humorada sempre, né? Comigo nunca tem tempo ruim, então agradeço o convite mais uma vez. Vamos lá, Márcio. Conta, assim, acho que pra gente dar o start, né? Em que momento tu inicia no jiu-jitsu? Quais são os primeiros passos aí pra tu construir essa carreira que hoje a galera enxerga, mas não sabe muito bem aí como que começou? Olha, minha primeira experiência com jiu-jitsu foi a pior possível, né? Porque eu fiz uma luta de vale tudo, na época não tinha MMA ainda, né? Era vale tudo, eram disputas. A gente fazia disputas de portas fechadas dentro de academia. Pra quem não sabe, eu iniciei no Karatê com 11 anos, né? Então, lá em Cascavel. E sou faixa preta, né? De 2 estilos de Karatê. E eu comecei a treinar Jiu-Jitsu com 31 ou 30. Comecei tardio no Jiu. Mas até os 30 anos eu competi bastante no Karatê, né? Acho que eu tenho mais medalhas de Karatê do que de Jiu-Jitsu, na verdade, né? Competi muito no Karatê e fui atleta da seleção gaúcha de Karatê e fui atleta da seleção brasileira de Karatê também. Fui convocado 2 vezes para a seleção brasileira de Karatê na época. Caramba, não fazia ideia. Mas era outra época, né? Hoje o Karatê virou uma bosta, né? Então, infelizmente, para quem viveu a arte marcial, que nem eu, nos anos 80, 90 ali, o Karatê era raiz, né? Era porrada mesmo, e hoje virou uma frescura sem tamanho, assim, muita regra, né? Acabou tirando a essência do Karatê, infelizmente, né? O Karatê hoje, uma competição do Karatê hoje, tu ganha uma luta sem encostar no teu oponente. Não, pra mim não faz sentido, né? Depois que eu tenho a cara toda arrebentada, né? De tomar chute, soco na cara, porrada, agora é isso aí que virou Karatê. Mas eu sempre competi, né, e tal. E eu tive um desafio de vale tudo ali, aproximadamente um pouco antes dos anos 2010 ali, onde eu enfrentei um faixa preta de jiu-jitsu, né, menor que eu. E então eu, super confiante ali no meu karatê, né, diversos títulos eu tinha, era atleta do Grêmio, né, Grêmio de futebol porto-alegrense, eu era atleta. A gente andava com o uniforme do Grêmio e tal. Na época o Grêmio tinha um departamento de judô e karatê. Foi onde eu conheci o Edmilson Conceição, que era do judô do Grêmio. Então a gente viajava junto, né? E a gente vivia dessa brincadeira ali de eu te ensino a dar soco, tu me ensina a lutar no chão, né? E daí coincidentemente o Edmilson era da minha cidade, São Leopoldo, a gente acabou ficando amigo, né? E depois que eu apanhei desse faixa preta de Gil, eu percebi que todos esses anos de karatê não serviram pra bosta nenhuma, né? Contra o jiu-jitsu. E eu me mergulhei de cabeça no mundo do jiu-jitsu, né? Eu falei, eu preciso aprender essa porra e não tem, né? Foi uma situação pra mim humilhante, assim, né? Perder da maneira Se o que eu cara perdi. menor do que tu, cheio de título Tipo, no karatê. eu nem sabia o que era jiu-jitsu, pra você ter uma ideia. Eu nem sabia o que era jiu-jitsu. Coisa muito comum, né? Antigamente, né? Jiu-jitsu não tinha essa destaque que tem hoje, essa divulgação. Sim, não tinha né? Gisele Bündchen fazendo jiu-jitsu, né? A gente não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada, né? Na época, né? Era tudo... Você ouvia falar, você comprava revistas, né? Então... O meu primeiro contato com o Gil foi ali, nessa época ali, sabe? De vergonha, assim. E eu precisava aprender aquela merda e me mergulhei de cabeça. E foi onde conheci meu professor Michel Maia, né? Então comecei a treinar com ele. Minhas primeiras brincadeiras no tatame foram com o Edmilson, mas nada profissional, nada de
Ele não dava aula, né? A gente deu umas brincadas, assim. E logo em seguida o Michel assumiu o departamento de jiu-jitsu lá da GABA, né? Do Sensei Batista, né? Que é faixa vermelha, né? De judô, um dos precursores do judô no estado, uma das referências do judô no estado, né? Então, eu tava andando por ali, por causa do Edmilson, dentro da GABA, né? Tava quase indo pro judô. E aí eu conheci o Michel. Então daí comecei a treinar com o Michel e me apaixonei pela arte marcial, né? Pelo jiu-jitsu. Pela eficiência, né? Fiquei impressionado, assim, com a eficiência, né? Da arte marcial. E dali foi, entendeu? Eu já competia desde criança, né? Então... A gente tá falando de mais de 25 anos de vivendo o esporte. Na verdade, desde os 11 anos de idade, eu tô com 50, né? Então, todos os anos ininterruptos sem parar de competir, né? Quando eu parei de competir karatê, eu comecei a competir jiu-jitsu, né? Eu tinha 2 meses de jiu-jitsu, eu fui lutar o meu primeiro campeonato. Então, eu chegava no ginásio, eu tava dormindo, pedia pra mim acordar 5 minutos antes da minha luta. Sem divisão de adulto e master, certamente, né? Não tinha master. Quando eu comecei era todo mundo junto, né? Inclusive eu tenho eu tenho foto de pódio com atletas que depois se tornaram um pódio de mundial faixa preta, né? Eu tenho pódio de branca e azul junto com atletas que depois, claro, depois que dividiram, né, em master e adulto as categorias, né? Eu continuei, daí fui lutar em master, né? Porque eu não sou bobo também, né? Principalmente pelo tempo, né? Tá louco, 10 minutos pra mim não tem como, né? Não tem gás pra isso. Não tenho gás. Mas eu sempre usei muito estratégia e inteligência, né? Do karatê. Então isso me facilitou muito, né? Esse início no jiu-jitsu, assim, foi... Meu primeiro ano no jiu foi... Na época, hoje a gente chama de Grand Slam, né? Uhum. A fechar o Grand Slam. Então, na minha época, quando eu era branca, eu fechei o Grand Slam de branca, né? Fui campeão em todas as brasileiro, sul-americano, Copa do Mundo. E não tinha PAN, não tinha Mundial. Mundial tinha, mas não tinha branca, né? No Mundial, era só azul pra cima e tal. Eu lembro que eu ganhei na branca, eu ganhei os 4 principais títulos da temporada ali. Então, já fui graduado em um ano, fui graduado azul. Fui graduado no pódio, inclusive no sul-americano, no final de novembro ou dezembro. E aí, pra mim, competir ali era uma maravilha, né? Competir no jiu-jitsu, porque, imagina, eu cresci tomando soco, chute na cabeça, né? E daí tu vai fazer uma competição que, se o cara te aplica um golpe, tu dá 3 tapinhas, ele te solta, que né? é realmente um jogo de xadrez, né? Mesmo ali. Mas tu não te machuca, assim, sim, né? Uhum. É como me machucava no karatê. Então, pra mim foi uma adaptação... Foi bem tranquilo, assim, eu dava risada, entrava... Não tinha nervosismo pra lutar, né? Porque o nervosismo... Sim, tu já tinha experiência do competidor, na verdade. Muito. Isso já era parte da tua história. Imagina, eu um faixa branca, com toda a experiência que eu tinha, né? Toda a experiência de luta, de combate que eu tinha. Então, pra mim, eu tava um passo acima dos meus adversários. Sim. Inclusive, a minha primeira luta de faixa branca, pra quem não sabe, o primeiro campeonato de faixa branca foi com o tiozinho, né? O Daniel, da DFT. Daniel Figueiró. E a luta durou 15 segundos. Eu dei um armlock voador naquele velho safado lá. É verdade, isso é verdade. Pode perguntar pra ele. Ele vai ver. Luta. Vai ver. E ele sabe que... Minha primeira luta foi com ele. E até hoje ele quer a revanche, né? Até hoje, a gente nunca mais ele lutou. Vai voltar a lutar? Sabe que ele estava inscrito na etapa passada, né? Ele quer tava que eu chamando lute. o pessoal. Ele quer que eu vire Master 5 logo, né? Ano que vem eu viro Master 5, daí eu vou botar o nome. Mas ele... E é engraçado, né? Que a gente virou muito amigo depois dessa luta, assim. Desde a branca, né? O tiozinho é meu amigo, um dos meus melhores amigos no jiu-jitsu, assim. É um cara que, pô, tem o maior respeito e admiração, né? Márcio, então tu viveu muito essa essência do competidor pra depois entender que tu queria o jiu-jitsu, assim, pra mais do que a competição, a tua profissão, de fato, que é hoje. Como é que foi essa virada de chave, assim? Cara, o jiu-jitsu é essa merda que a gente conhece, né? É essa droga desgraçada, né? Que tu larga mulher em casa, tu larga filho, porra, tu sai do emprego, tu muda teus horários pra treinar essa merda, né? Todo mundo sabe. E comigo não foi diferente, né? Então,
chegou um momento que eu não queria mais trabalhar na empresa que eu trabalhava, eu não queria mais, eu queria fazer Quero falar jiu-jitsu só o dia jiu-jitsu, inteiro, né? quero fazer o dia inteiro. E que eu acho que muita gente passa por isso em algum momento da vida, né? Eu passei também. Tão sensacional que é esse esporte, né? É um loucura. troço, como eu digo, né? Uma droga poderosíssima, assim, uma das drogas mais poderosas que tem depois de mulher, né? Porque a mulher tá sempre em primeiro lugar, né? A mulher destrói a vida da gente muito mais do que qualquer droga, né? Tem aquele gráfico, né? Não, a gente não precisa falar dele. Sim, sim. Tá, mas tem aquele gráfico, né? Eu Bem vou refazer porque esse gráfico ficou no meu Insta, que foi banido, né? O Um último dos aí. banidos, né? Um dos banidos, né? Inclusive, galera, aí, ó. Meu advogado tá junto aqui hoje, o doutor Marcelo Lemos tá aqui, tá para evitar processos, né? E galera que tava torcendo pro meu Instagram 06, não acho que fica tranquilos, tá? Que eu não vou perder o Instagram de novo. Ele tá ativo por enquanto. Tá, agora tô de boa, tô zen, tô numa paz. Mas vamos lá, fiquem né, espertos, se Márcio? aparecer Márcio 06, quer ser seu amigo, sou eu de novo, tá, galera? Fazendo um gancho com isso, assim, na real, né? Tem muita gente que gostaria de falar o que tu fala. Não fala pra evitar de perder o réu primário, entendeu? Mas muito do que tu expõe é o pensamento que a gente filtra e não coloca pra fora. Por medo, por receio. Tu não acha que é um pouco isso? Porque assim, vamos lá, quantas escolas estão contigo? Quantas pessoas são teus seguidores reais, assim? E fãs dos dois lados, eu diria assim, né? Do Márcio. Então, tu não acha que é um pouco isso, assim? A galera quer falar, não fala. Mas quer falar o que tu fala? Tu tocou num ponto bem específico sobre a minha pessoa, porque muita gente fala mal de mim, mas por não me conhecer. Por conhecer o Márcio Mendonça, polêmico, Márcio Mendonça que fala o que pensa, e eu falo mesmo, né? Eu acredito que a gente, enquanto ser humano, o nosso bem mais valioso é a liberdade. Acho que nada compra a liberdade, nada. A paz e a liberdade. Então, a partir do momento que eu não tenho liberdade para expressar o que eu penso, eu acho que a vida não faz sentido. E muita gente aceita, né? Muita gente aceita. Muita gente se ajoelha diante do politicamente correto, que a gente sabe que tem uma ideologia política por trás, tá? E esse não é o Márcio, né? O Márcio é aquele cara que, estando errado ou não, isso já é outro assunto. Se as minhas opiniões são certas ou são erradas, é uma outra história. Eu acho que eu tenho o direito de expressá-las e opinar sobre isso. Mesmo estando errado, né? Eu jamais censuraria um adversário ideológico meu, por exemplo, político, vamos falar assim. Jamais censuraria. Eu sou a favor que ele me xingue, fique à vontade. Me xingue de filho da puta pra cima, não tem problema nenhum, sabe? Eu acho muito perigoso quando a gente começa a normatizar isso. Que as pessoas não podem... Imagina, um exemplo das coisas que mais me criticam. Quando eu falo, por exemplo, de gordo, sabe? É um dos temas mais polêmicos. Gordo. Gordo, cara. Qual o problema de chamar uma pessoa de gorda? Ela é gorda, sabe? Só que ao invés das pessoas romantizarem isso, elas culpam, elas criminalizam. Agora virou crime, né? Agora virou crime. Gordofobia virou crime agora. Então, eu sou do tempo que bullying foi, para mim, o bullying foi criado para ajudar a pessoa, sabe? Para que essa pessoa, daqui a pouco, ela se oriente, sabe? Ah, olha só, eu tô gordo mesmo, preciso criar vergonha na cara, preciso ir pra uma academia, preciso cuidar da alimentação, né? Então, nesse sentido, eu acho que o bullying é bom. E realmente, quando você toca no ego da pessoa, pô, ninguém quer ser chamado de... Uma mulher, principalmente, né? Não quer se chamar de gordinha, de gordo. Porque é muito... né? A mulher é muito... Ela é muito... Ela se preocupa muito com a aparência, né? Mas, ao mesmo tempo,
ela deixa a saúde de lado, né? Um pouco, às vezes, não se preocupa com a saúde. E hoje em dia tem uma romantização em cima da galera que tem excesso de peso ali, tremenda, né? Você vê vídeos horripilantes de gente comendo assim, sabe? E, porra, estão explodindo ali, né? Parece, né? Então assim, ó, tá chegando um tempo que eu não vou poder chamar uma grama de verde mais, entende? A grama não vai ser verde, ela vai ser da cor que ela quiser, né? Vivemos tempos sombrios, tá? É só isso que eu posso te dizer. Reborn. Bebê reborn, né? Não precisa nem falar. Dia das Mães, sofri um ataque virtual nas minhas redes sociais por criticar bebês reborns. Eu nem sabia que essa bosta tinha aqui perto. Eu achei que essa merda tava começando nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre é uma merda, assim, pra lançar essas porcarias, né? E já tá no Brasil, já tá aqui na Charlau. Porra, a dona de uma loja ali da Charlau, cara. Uma baita de uma loja. Fez festa de aniversário pro bebê reborn. Fez batizado. Porra, assim vocês me fodem, né, cara? Não tem como levar a sério uma pessoa dessa. Aí eu chamo a pessoa de débil mental, deficiente cognitiva, e eu sou errado, cara. Eu sou processado. Eu tô errado, bicho. De chamar uma pessoa... Daqui a pouco estão levando essa merda dessa bosta desse neném reborn no pediatra, cara. Eles vão se inscrever na tua escola. Cara, eu chuto. Se aparecer Sério, se aparecer alguém lá com um bebê pra se inscrever lá na minha aula aqui, diz eu chuto. Eu chuto aquela bosta. Aí imagina, vai chegar uma época que vai estar um posto de saúde, uma fila de criança que precisa realmente ser atendido, e no meio vai estar uma retardada com um bebê desse lá, vai chegar na frente do pediatra e vai tirar lugar de uma criança que pode ser atendida. Ai, meu bebê reborn está com febre. Cara, eu tô errado, eu sou errado. Não, né? Porra. As mães de pet também estão bravas comigo, mas também eu acho um absurdo. Eu tenho cachorro, adoro meus cachorros, sempre tive cachorro. Mas as pessoas estão se passando, sabe? Então, porra, carrinho de bebê com cachorro, né? As pessoas passeando com carrinho de bebê. Porra, não dá, né? Festa de aniversário pra cachorro, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que mundo é esse, cara? Ô, Márcio, fazendo um gancho com isso, assim, tem muito também da crítica do feminino, assim, né? Eu acho que muita galera não entende... as tuas mensagens, assim, porque às vezes fazem ideia de que, por exemplo, tu tem uma filha faixa preta, né? Tu fez uma campeã mundial, uma das pessoas que está junto contigo na tua equipe representa muito o feminino do estado, né? Primeira árbitra do estado, a Vanessa. Então, eu acho que existe um paralelo nisso, assim, né? Porque como julgar que tu não quer uma mulher dentro do tatame, quando, na verdade, tu forma mulheres e, assim, pô... Vitória aí, campeã, top rank, um fenômeno, né, no jiu-jitsu. A Cíntia é uma das escolas que tá aí filiadas a ti. Então, que paralelo é esse que se constrói, assim, de que o Márcio não quer as gurias treinando, mas ao mesmo tempo forma tantas mulheres aí? Pois é, aí eu volto naquele gancho de as pessoas me criticarem sem me conhecer. Sem conhecer a minha história de vida, meu trabalho. Eu deixo sempre a pergunta para os meus críticos: como uma pessoa fascista, racista, nazista, machista, todos os istas que existem, né, são alocados à minha pessoa, como uma pessoa dessa constrói uma equipe com quase 50 filiais hoje espalhadas pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Como que uma pessoa com todos esses defeitos consegue enganar tanta gente por 15 anos, né? Constrói uma equipe. Minha equipe nem tem 15 anos, na verdade, né? Tem 13 anos. Como que uma pessoa com todos esses defeitos consegue enganar tanta gente por tanto tempo? Consegue enganar pessoas tão inteligentes como os meus professores, pessoas boas, pessoas qualificadas. Como que uma pessoa como eu consegue enganar tanta gente por tanto tempo? E a resposta é que eu não engano ninguém. Todo mundo que está comigo me conhece. E a partir do momento que eles me conhecem, eles se apaixonam por mim. E olha que eu me apaixonaria por mim também. Sabe?
Quantas pessoas verdadeiras a gente conhece hoje em dia, verdadeiras mesmo. Isso Tô falando. Que não fala o que tu quer ouvir, se tiver fala... que te xingar, vou falar na tua cara. Vou falar por trás, óbvio. Que eu gosto de uma fofoca. Mas vou falar na tua cara. É isso. Né? As pessoas preferem o tapinha falso nas costas. O elogio falso. Nossa, cara, você tá muito bom de jiu-jitsu. Cara, o cara vai lá e me ganha uma medalha sem luta, né? Como tem vários campeões sem lutas aí. Campeão sem luta. Ganha uma medalha do caralho lá sem lutar. Sabe? Eu falo que isso é uma bosta. Que é uma merda. E eu tô errado. Ai, nossa. Mas o cara se dedicou. Ele baixou peso pra ganhar essa medalha. Eu já ouvi isso. Pô, tu baixou peso pra ganhar uma medalha sem luta, cara. Que mérito é esse, velho? Enfia no rabo essa medalha. Enfia no teu toba isso aí, cara. E aí eu sou errado. Ai, é inveja. Claro que é inveja. Imagina, quem que não gostaria de ganhar uma medalha sem luta? Teve gente que subiu em carro de bombeiro aqui no Rio Grande do Sul, sem lutar. Porra, é uma vergonha isso aí pro jiu-jitsu, uma vergonha pra qualquer esporte. Então, eu sou errado, sabe? Eu sou errado quando eu critico, mas eu critico. E se tiver que falar na cara, eu falo. Eu expulsei um aluno da minha academia, que ficava com essas... Ele já veio de outra academia com essas, né, com essas porcaria aí de campeão sem luta. Ficou 1 ano na minha academia, mais ou menos. Eu avisei, falei, cara, não faz essa merda. Não faz essa merda. Ele fez 1, fez 2 vezes, na terceira vez mandei andar. E ele continua fazendo. Ele já passou por 50 academias do estado, continua fazendo. Então, como que eu consigo enganar tanta gente por tanto tempo? Como é que eu consigo reunir dentro da minha equipe pessoas tão boas? Pessoas, poxa... Pessoas tão diferentes, né? Pessoas de culturas diferentes. Como que eu consigo ser tão machista? Ser tão machista que eu tenho professoras, faixas pretas, que dão aula dentro da minha equipe. Sabe? E são 5, 6 professoras. Que machista é esse? Que machista é esse que a filha dele é faixa preta? Exato. Né? Que machista é esse que ajudou a organizar o primeiro encontro feminino do Rio Grande do Sul, muitos anos atrás, ajudei a organizar. Tão machista que eu sou, né? Esse machista aqui que dava aula para mulheres vítimas de violência doméstica de graça, sabe? Me dispunha a dar o meu tempo, entregar o meu tempo, né? Tão machista que eu sou. Então é isso, a pessoa geralmente me critica por 2 motivos. Por não me conhecer a fundo. Inclusive eu tenho professores que me odiavam, né? São meus professores hoje, que me odiavam quando eram de outras equipes. E eles falam, cara, eu te odiava. Pra mim tu era um escroto. Eu não conseguia ouvir tua voz, tinha nojo da tua cara. Eu já ouvi isso dos professores. Mas eu tenho que fazer uma confissão aqui, né? Tu sabe disso, eu já te falei várias vezes. O momento que eu começo a te enxergar mesmo, Márcio, é na pandemia. Que até, tipo, me emociona um pouco de lembrar, assim, que a gente conversou sobre a Vanessa. E foi ali que, tipo, pra mim deu uma virada, assim, que eu entendi quem é o Márcio, entende? Assim, isso que a gente não tem uma proximidade, né? Mas eu entendi, caramba, agora faz sentido tudo pra mim, sabe? Porque realmente, claro, eu brinco, assim, o teu personagem, né? O que as pessoas enxergam de fora. Mas a tua história... O ano passado, Márcio, que a gente viveu na enchente, tu parou a tua vida, tu parou a tua escola pra ser o primeiro a dar esse passo de ser um centro de acolhimento, de fazer o mundo, de levar as pessoas pra dentro da escola, de tu suportar tudo isso e Sim. Só no teu íntimo tu realmente te reservar pra aquelas dores que tu tava vivendo. Então eu também sou parte disso, na verdade, né? E até é uma das coisas que eu acho mais importante que a gente fale hoje é sobre o outro lado também, entendeu? As pessoas precisam conhecer. Só que é um lado, né, Maria? É um lado que eu não faço questão de mostrar. Eu sei disso. Por exemplo, ninguém sabe quantos projetos sociais eu ajudo. Até sabem, porque às vezes os meus professores, os alunos me marcam em publicações, eu reposto. Mas eu não fico... usando isso para me promover, como muitos professores fazem, sabe? Tem muito vagabundo picareta aí que se promove. Eu tenho um projeto social. Eu ajudo um projeto social. Quando no fundo, sabe, a gente sabe que tem interesses por trás,
Tem muito professor safado aí que é abusador de criança, muito. Em todas as áreas, tá? Não tô falando só em jiu-jitsu, não. Tem muito professor safado que se aproveita. Tivemos um caso, inclusive, na equipe, né? Infelizmente. Mas já cortamos o mal pela raiz, né? Então, tá todo mundo sujeito a cair na mão de mau caráteres. E quando as pessoas descobrem o que eu faço, quantas pessoas eu ajudo, quantas pessoas eu já ajudei. Eu tenho professores hoje que vivem do jiu-jitsu que eu abracei, que eu puxei pra cá. Vem cá, vem comigo, sabe? Tu tem um caminho que tu pode trilhar. A vida não é só esse lado aqui, né? Esse lado do mal. Tem uma baita de um caminho bonito aqui pra tu trilhar. E hoje vive disso. Imagina, que orgulho pra mim. Pessoas que eu levava no campeonato, dava kimono, dava comida, né? E hoje estão dando aula, são uns baita professores, assim, que só me dão orgulho, né? E quantas crianças e adolescentes que hoje não seguiram no caminho do jiu-jitsu, mas seguiram no caminho do bem. Sim, né? tiveram a vida de qualquer jeito transformada por bons valores. E sempre com gratidão quando me encontram, sempre. Poxa, professor, a disciplina que... Aquela puxada de orelha que tu me dava, os xingões, os xingamentos, me ajudaram muito no meu trabalho, no que eu escolhi para ser hoje na vida, sabe? Eu já estava perdido, estava envolvido com droga, estava envolvido com tráfico. Então são, assim, ó, muitas histórias. Uma das histórias mais legais que eu gosto de contar, quer dizer, eu não gosto de contar, né? Mas em algumas situações eu conto, é de uma menina minha que treinava comigo, começou a treinar comigo com 8 anos, e ela ficou invicta dos 8 aos 12. Não perdeu uma luta de Gil. Era um fenômeno no jiu-jitsu. E ela foi descoberta por um olheiro no campo de futebol, lá em Novo Hamburgo. E esse cara levou ela pro futebol, pro mundo do futebol. E essa guria hoje, ela é atleta do Grêmio. Né? Ela foi para São Paulo, jogou em São Paulo, Palmeiras. Ela jogou no Chapecoense. Então hoje ela voltou e é a contratada do Grêmio. E hoje ela ganha bem pra caramba. E ela, quando ela assinou o contrato com o Grêmio, ela me mandou uma mensagem, né? E me agradecendo por tudo, pela toda a disciplina, né, os puxões de orelhas que eu dava nela. Ajudou muito na questão, porque tu sabe como é o mundo do futebol, né? A galera do futebol né, sabe como é que é, daquele jeitinho brasileiro, né? Aquela malemolência do jogador de futebol. E ela se destacou por quê? Porque ela, se tivesse que fazer 10 flexões, ela fazia 10 flexões. Não fazia 9, não fazia 8. Se ela tivesse que correr 300 metros, ela correria 320 metros. Ela não correria 280, sabe? O jiu-jitsu é muito impressionante, né? E ela mandou uma mensagem dizendo que ela... E a casa dela, quando eu carregava ela pra cima e pra baixo, quando eu dava comida, dava cesta básica pra ela, pra mãe dela, pras irmãs, a casa dela tava quase caindo. Era uma casa torta, assim, tá? Dava 2 dedos buracos nas frestas, assim, na casa dela. E ela me mandou essa mensagem contando... Eu era a primeira pessoa que ela tava contando que ela comprou uma casa pra mãe dela. Uma casa nova pra mãe dela, em Novo Hamburgo. Num bairro bom de Novo Hamburgo. E ela tava muito feliz, que ela devia muito pra mim. Então, isso não tem preço. Só que as pessoas não querem ver esse lado do Márcio, sabe? E eu não faço questão de mostrar mesmo. Porque eu acho que eu guardo isso pra quem quer me conhecer mesmo. Quem quer me conhecer mesmo, eu mostro esse lado. Ou a pessoa descobre sozinha. Muitos críticos meus viraram meus amigos, viraram meus alunos, depois que me conheceram mesmo. Então, as pessoas, elas gostam de falar sobre o que elas não conhecem, né? É muito mais fácil tu descer a lenha, criticar sobre aquilo... tu apontar o dedo, né? Sobre aquilo que tu não conhece, né? Que tu desconhece. Então... o Márcio, que a galera conhece do modo geral, é um. Mas tem um outro Márcio. Só que esse outro Márcio eu me reservo. Entendeu? Eu não me promovo em cima disso. Até porque eu não gosto que as pessoas fiquem, como muitos professores fazem, né? Se promovem em cima de certos assuntos. Eu não gostaria que as pessoas apontassem o dedo e falavam, olha, tá ajudando para se promover. Tá? Mas... Resumindo assim, eu faço esse trabalho há mais de 15 anos. Antes de ser faixa preta, eu já tinha projeto social, tá?
Se tu procurar coisas nas minhas redes sociais, tu não vai encontrar, sabe? Não vai encontrar. Porque eu faço, tá? E quem me conhece sabe, quem tá comigo há anos sabe, que eu faço, eu não espero o retorno de ninguém. Se eu for ajudar, eu não quero nem saber se amanhã tu vai virar as costas pra mim. Sim, eu não vou te cobrar. Ou se tu vai ter uma vantagem sobre aquilo que eu te ajudei a construir. Eu não vou querer uma parte daquilo. Se for pra ajudar sim, então não ajude. Entendeu? Esse sempre foi o meu pensamento. Ajudar e depois jogar na cara. Esse cara treinava comigo. Aí eu ajudei a vida inteira. Agora ele foi pra outra equipe. Que é um creonte. É um safado. Vem cá, mas esse cara não tem o direito de procurar uma coisa melhor pra ele? Exato. E tu, por ter ajudado ele, tu acha que tu tem o direito de controlar a vida dele? Dizer quando ele pode sair. Isso é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. O que mais acontece, o que a gente mais vê. Sabe? E é por isso que eu ganho muitos alunos de outras equipes. Por isso. Quando os meus alunos chegam em mim e falam, olha, professor, posso ir treinar em outra equipe ali pra ver como é que é? Eu xingo, sabe? Eu falo, cara, não precisa, não quero saber da tua vida. Vai. Eu não quero saber onde é que tu foi treinar. Tu é livre, velho. Tu paga mensalidade pra mim. Cara, tu é livre pra fazer tuas escolhas. Se quiser mudar de equipe. Sabe? Eu já tive alunos que saíram da minha equipe, né? Foram pra outra equipe. Voltaram, né? Esse é o pior. Voltaram. E eu recebi de braços abertos, sabe? Porque eu acredito em liberdade. Quando você... E vamos lá, né, Márcio? O jiu-jitsu também é um produto, né? Se tu é o dono da escola, aquilo é o teu produto. Porque como é que tu rentabiliza isso? Através de um produto que tu tá prestando um serviço pra alguém. E esse serviço precisa ser de qualidade. Se o cara não curtir, bom. São dois fatores, Mari. Tem. Primeiro é o serviço prestado, tá? Se o cara tá te pagando, ele tem o direito de escolher outro prestador de serviço. Esse é um aspecto. Pra mim, nossa, eu sempre bati nessa tecla. Né? Quer ir pra puta que te pariu, vá. Né? Quer voltar amanhã? Pô, bem-vindo. Dinheirinho de volta pra mim. E o outro aspecto mas a vida inteira eu ajudei esse cara. A vida inteira eu dei kimono. Cara, então não ajuda mais ninguém, seu merda. Se isso tem um preço, né? Então não ajuda mais ninguém, se for pra falar merda assim, entendeu? Não ajuda, velho. Pega, né? Paga uma prostituta pra ti com esse dinheiro, então. Não ajuda, sabe? E outra, eu nunca vi um cara que tu ajuda a formar um caráter. Se tu ajuda a formar o caráter dele, ele vai ser agradecido a ti sempre. Mesmo saindo da tua equipe. Agora, se ele virou as costas pra ti, algo na formação do caráter dele falhou e tu é culpado também. Certo? Corresponsável. Porque eu tenho vários alunos que saíram da minha equipe. Vários não são muitos. Estão em outras equipes hoje e eu me dou bem e pra mim não muda nada. Me cumprimenta, cara, trato normal, super bem, entendeu? Inclusive gente que eu ajudei. Então é o que eu falo. Se for pra ajudar alguém, pra lá na frente ficar enchendo o saco depois. Mas o cara saiu, eu sempre ajudei. Então não ajuda, porra. Então não ajuda. Então não ajuda ninguém, né? Porque as pessoas são livres. E inclusive elas são livres pra errarem. Como é que tu vai criticar um jovem, 15, 16, 17 anos, sabe? Por às vezes cometer um erro acha que tá fazendo uma coisa boa pra vida dele e tá indo pra um lado errado. Né? No caso, uma troca de equipe, por exemplo. Né? Na cabeça dele, a gente sabe como que um jovem pensa, né? Aquela loucura. E às vezes pode ser de fato uma oportunidade, né? Como é que tu... Claro. Não tem como. Então, como que tu vai criticar, né? Essa escolha, essa liberdade que a pessoa tem que ter, deve ter. Então, pra mim, assim, professor que fica chorando aí quando o cara troca de academia, o meu conselho é esqueçam, parem, sabe? Vocês se humilham, vocês vão nas redes sociais se humilhar, cara.
Vocês parecem mulherzinha dando indireta em rede social. Sabe, mulher quando acaba o namoro e começa a meter indireta? Vocês parecem mulherzinha, cara. Ai, nossa, porque a vida é feita de ingratidão. E, nossa, é isso aí, você ajuda as pessoas viram as costas pra ti. Cara, tu parece mulherzinha, velho. Vai criar vergonha na cara, vira homem, rapaz. Vira essa página, entendeu? Vira a página. Ô, Márcio, vamos falar um pouquinho sobre os números, assim, né? Acho que o que a gente acabou falando agora exemplifica muito por que, né? Um número tão expressivo, mais de 50 filiais aí espalhadas pelo estado e Santa Catarina. E esse número tem vindo em títulos também. Pô, a galera tem aqui um excelente desempenho, 4 top rankings, né, na temporada de 2024. 2 deles repetindo o feito, né? O Jonas e a Cíntia. Mas quem não tá, tinha uma galera em segundo e terceiro lugar, um número super expressivo, assim, dos 21 títulos ali da categoria principal, mais os outros 12 do Kids. Agora foram pro brasileiro e vieram vários títulos brasileiros também pra equipe. Então, essa raiz de competição, tu acha que tá muito na tua história também, assim? Sim, com certeza. Eu, num determinado momento da minha equipe, quando ela era muito pequena, todo mundo lutava. Todo mundo lutava. E não tinha opção, não tinha escolha. Hoje em dia, claro, os tempos mudaram, né? A gente precisa pensar no lado financeiro, né? Não tem como eu apertar a galera pra lutar campeonato. Luta quem quer. Uhum. Tem os competidores que gostam de sair na porrada, show, vou apoiar esses caras. Vamos fazer um treino, sabe? Vamos ajudar. Preciso do quê? Preciso de uma inscrição? Vamos lá, vamos lutar. Mas não dá pra apertar hoje como eu apertava antigamente. Antigamente não tinha opção. Olha só, eu te inscrevi nesse campeonato. Esteja lá a tal hora. Era assim. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Mas tá totalmente ligado a essa raiz de competição que eu venho, né? Sempre fui e gosto. Nossa, se eu pudesse... Se eu não fosse tão fudido, assim, machucado, joelho podre, sabe? Tô fudido, assim. Tô um velho caquético. Eu lutaria todo final de semana. Gosto de lutar. Gosto de brigar. Sou brigador, sempre fui. Sou brigador na vida, né? Quem não sabe a minha história, assim, ó, nem sabe 1% do que eu passei na vida. Então, tem gente que me chama de playboy, sabe? Eu dou risada, assim. Mas a questão ali dos títulos, dos resultados da equipe, um dos grandes motivos da galera não gostar de mim, muito pelo fato de eu ter coragem de falar o que eles não têm, claro, né? Esse incomoda muito, né? É o resultado da equipe também. A galera também, eu sei que a galera me odeia porque tem que dividir o pódio com o Márcio, com esse bicho escroto, machista, taxista. Então incomoda muita gente, sabe? Sim, os resultados estão aí, né? Contradados. Pra essa galera eu só posso dizer que vocês vão continuar tendo que me engolir. Vão ter que continuar tendo que engolir. Hoje a equipe A não depende mais do Márcio. Hoje a equipe A ela anda com as pernas sozinhas. Isso é muito visível também, né? Eu criei um sistema de mandar meus professores tomar no cu para não ficarem totalmente dependentes do Márcio. Cada professor tem autonomia para trabalhar da maneira que quer, levar quem ele quer para lutar, sabe? Não, dá pra ver que o time é de fato autônomo. A gente sabe até quem quando... de quem é, sabe? Ah, essa aqui é a galera da Cíntia, essa aqui é a galera do Morcego. Exatamente. Aqui, tu sabe direitinho. Só que todo mundo converge para um ponto único. Propósito. Um propósito. Que é ser o número 1 do estado. Esse é o nosso propósito, né? E a gente está trabalhando muito focado nisso, sabe? A gente tem isso como meta. De um dia ser o número 1 do estado. A gente não tá longe. Não, tá muito perto, né? Tá Os muito números perto. mostraram isso. E só de chegar até aqui é uma grande vitória pra mim. Principalmente pra mim, pro Márcio. Por toda a minha história, por tudo que eu já passei na vida, assim. Até eu costumo falar assim, ó, quando as pessoas vêm me agradecer demais sobre alguma coisa que eu ajudo, eu falo, cara, não precisa me agradecer, ajude alguém. Como me ajudaram. Porque me ajudaram muito na vida. Muito, muito. Quando eu precisei, eu quase passei fome na vida, muita gente me ajudou. Então eu sempre falo, não precisa me agradecer, cara. Ajuda alguém. Então é isso, sabe? Esse espírito na equipe é isso. Um professor ajuda o outro, cara. É muito legal. E eu às vezes tô lá de fora vendo. Eu nem me meto. Estão combinando treino, assim, ó.
Olha, vamos aqui em Canela, vem aqui galera do morcego, galera não sei do que, sabe? E eu nem me meto. Tem uma Eu deixo, sabe? Eles têm total liberdade para trabalhar nisso. Daí a gente faz reuniões anuais ali, as decisões são tomadas com todo mundo junto, todo mundo opina. A gente se alinha, né, no pensamento coletivo. Não tem o ditador Marcinho lá que manda na equipe, não tem nada disso. Eu tomo esporro de professor, tomo esporro da Vanessa, tomo esporro de aluno, né? E muitas vezes eles estão certos. E eu tenho a humildade de reconhecer isso. Quando eu faço bosta, faço merda. Não pensa que eu acho que eu tô certo o tempo todo. Eu tô certo uns 90%. Mas eu faço merda e eu admito. Então, quando um professor me chama mais, né, minha atenção, olha, pô, agora tu passou do limite. Não, sabe? Eu tenho essa consciência que o Márcio, é difícil de separar o Márcio louco. Tem o Márcio louco, muito louco. E tem o Márcio que quer puxar pro outro lado, assim, sabe? Tem um anjinho ali. Eu tenho um anjinho aqui, né? E tem 5 capetinhas do outro lado aqui. Tá em desequilíbrio. Mas tá equilibrado. Hoje em dia eu tô muito equilibrado. Vocês não conheceram o Márcio louco. Tem umas perguntas que a gente vai chegar ali depois. Tá? Mas é isso, a equipe tá crescendo. Por exemplo, esse brasileiro, né, Mari? Olha quantos faixas pretas sinistros que eu respeito e admiro não chegaram no pódio esse ano. Quantos? Nossa, muitos. Olha, pelas minhas contas, foram 6 faixas pretas gaúchos que medalharam. Teve 2 que medalharam sem luta. Então, cara, o morcego lutou demais. Quem medalhou sem luta e quem tinha uma luta e perdeu, pra mim, não vale bosta nenhuma. Mas foram 6 professores, faixas pretas, pelo que eu vi, que medalharam. Folgado, Léo... Morcego. Desses 6, 3 são da equipe A, cara. Então, vocês têm que respeitar o trabalho do Márcio. Cíntia, vocês campeã, podem não né? concordar com as minhas ideias, as minhas opiniões, mas vocês têm que respeitar meu trabalho. É tá? isso. E esse trabalho foi feito à base de paulada, que eu tomei muita paulada. Tomo ainda, né? Então, tem que saber separar o lado profissional do Márcio do lado louco do Márcio, né? E eu só agradeço, eu sempre falo isso, repito isso para meus professores. Eu sou muito sortudo por ter pessoas como eles do meu lado, assim, muito mesmo, agradecido demais, que eles nem fazem ideia. Eu não fico puxando o saco deles pra eles não se acharem, né? Não ficarem muito... Ô, Márcio, eu vou começar daqui um pouquinho com as perguntas de até começar a fazer É uma água, seleção. viu, pessoal? É água. Ó, é água, tá? Vamos lá. Já vou deixar separado aqui pra gente... ver se não entrou nenhuma nova. Mas uma coisa que eu ia falar e que acabei me atrapalhando é que é muito louco porque tu transita muito bem em todas as idades, assim, né? Tipo, vocês são a melhor academia master, mas tu tem uma galera sinistra na juvenil, tem uma galera sinistra na adulto, então consegue... E no Kids também tem, inclusive a Isabela, que é top ranking, né? Isso é um resultado bem difícil, assim. Conseguir transitar, porque aquela história do jiu-jitsu para todos é de fato isso, né? E vocês têm isso muito forte, conseguem... Tem algo que tu acha que é o responsável por isso, assim? Por conseguir conversar tão bem com todos os públicos? Cara, eu acho que... Pra levá-los ao campeonato, né? Essa é a minha grande dúvida. Eu acho que é sobre liberdade mesmo. Sobre liberdade. Tudo acho que envolve o Márcio é sobre liberdade, assim. Eu sou muito... Essa palavra pra mim, ela é muito forte, ela é muito importante pra mim. Então, eu creio que desde a criancinha até o Master lá, ele tem essa liberdade dentro da equipe, sabe? De participar junto, né? Não é só o atletinha ali, como a gente tem várias equipes aí que só babam um ovo do atleta, né? Esquecem os master velho lá, fudido, deixam pra lado, não dão bola pra mulher. Tem muita equipe que tá cagando pro jiu-jitsu feminino, né? Paga uma de, né? Mas no fundo a gente sabe que... Então acho que
essa liberdade que todo mundo tem dentro da equipe, né? Desde os pequenos até os mais velhos lá, de ter trânsito livre, chegar, participar junto, sabe? Ser acolhido, né? Então eu acredito que seja isso. E também aliado com, claro, não dá para ser hipócrita, com o número de alunos que a gente tem, né? São muitos. Sim. Então isso proporcionalmente também acaba levando muita gente, né? Então, e a gente tem potencial para muito mais. Tem muita gente boa que não compete na equipe A. Muita. Vocês nem têm ideia. Teu filho. Meu filho é sinistro. O Marquinhos é um desperdício. Casou, tá gordo, tá com 120 quilos, aquela baleia lá. Não pode falar baleia. Desculpe, gordofóbicos. Teu filho é muito sinistro, cara. Inclusive, conta do teu filho. Um pouquinho. O Marquinhos, cara, é um tesouro, assim, pra mim e pra equipe, né? Ele, pra quem não sabe da história, né? Ele chegou na equipe com 15 anos ali, e aí ele morava num abrigo, né? E aos 18 ele teria que sair, né? Quando completa 18 tem que sair do abrigo e tal. Então ele foi a gente teve uma química muito forte, eu e ele, né? Com todo mundo, na verdade, na equipe, porque o Marquinhos é uma pessoa especial, assim, uma pessoa iluminada. E uma dessas conversas ali saiu, tipo, eu quero ser teu pai. Tu me aceita como teu pai, né? É difícil falar. Porque eu acho que todo pai sonha, assim, em educar um filho para ter uma pessoa especial, né? Para ter uma pessoa boa. E o Marquinhos, o Marquinhos já veio pronto. Ele já veio pronto, sabe? Ele já caiu pronto, assim. O Marquinhos sempre foi o Marquinhos. Sempre foi aquele coração bom, aquela pessoa maravilhosa. Então, eu não tive trabalho, assim, de ter que educar ele, ter que fazer porra nenhuma. Ele já veio pronto, sabe? E é um orgulho pra mim. Nossa, hoje ele tá com um filho, né? Tá com meu netinho, né? É vô. Meu netinho, sou vô, né? Vô chorão ainda, né? Tô chorando aqui. Mas são poucas coisas que me emocionam. Eu tomei muita paulada na vida, então poucas coisas me emocionam. O Marquinhos é uma delas. O Marquinhos é uma pessoa muito especial pra mim. A família do Marquinhos é linda, maravilhosa, sabe? A minha nora é uma pessoa, sensacional, assim. Desejo. O Marquinhos tá morando em Porto Alegre agora, né? Tá treinando no Guto ali com o Foguinho, sabe? Mas esse é sinistro, né? foi uma das pessoas, foi um dos jiu-jitsus mais impressionantes que eu já pude presenciar, assim. Olha, eu vi ele lutando só na marrom, sabe? Só quem viu o Marquinhos lutar de branca e azul sabe o que eu tô falando, né? E roxa, né? O auge do Marquinhos foi na azul e na roxa ali. Então, eu já vi ele deixando o campeão mundial aí chorando, né? Na época, na azul e na roxa. Galera que seguiu na carreira de atleta, o Marquinhos parou, né, na marrom. Não competiu na marrom nem na preta ainda. É um dos meus... marrom eu vi ele na Prime, na pandemia. Poucas vezes, né? Foram quatro... E destruiu? Sim. Mas um dos meus objetivos é fazer esse merda voltar a lutar, porque é impressionante o jiu-jitsu dele, sabe? É um jiu-jitsu pra frente, pra finalizar, não tem ponto, não tem vantagem, sabe? É um troço... quem dá vontade de olhar a luta do Marquinhos. Então, espero que esse merda volte a lutar um dia, né? Emagreça primeiro, né? Porque tá feio, bicho. Pronto, já chorei, não vou chorar mais. Vamos falar, começar uma mescla, assim, de assuntos, mas uma das coisas que me pediram pra tu contar é a história da viagem do Mundial da CBJJE, que tu levou um monte de criança, que deu um monte de problema, mas que foi um período de bastante aprendizado, assim. Cara, isso foi uma das coisas mais loucas, assim, porque eu comprei 20 passagens, né? E aí recrutei minha filha, a Manu. Manu era faixa azul. Ou roxa, azul. Acho que era azul. Recrutei o namorado dela. Mais um ou dois adultos. A Vanessa, que era de outra equipe. Botamos junto pra ajudar a cuidar das crianças. E eu acho que morcego, não lembro. Sei que tinha 2 pessoas de outras equipes. Eu falei, vem cá, vocês vão me ajudar, vocês têm que me ajudar. São 20 crianças. Vou levar tudo no avião, né, pra lutar.
E chegando no aeroporto, o que acontece? A gente caiu num golpe. Mentira. Na hora de comprar as passagens, a gente caiu num golpe numa falsa agência. E aí, meu amigo, 20 crianças. Na hora de embarcar, as passagens eram falsas. E aí entra a grandeza que a galera não faz ideia das portas que o jiu-jitsu abre. A galera não faz ideia. O cara da Latam, o gerente da Latam, chegou para ver a situação, né? Para ver o que estava acontecendo. Ele me olhou, eu olhei para ele, os dois com a orelha estourada, assim. Deu. E aí, o jiu-jitsu em ação, sabe? A maçonaria do jiu-jitsu. Vem cá, meu, nós vamos botar essas crianças para São Paulo de qualquer maneira. Só que assim, não vou conseguir botar todo mundo num avião. Vão ter que dividir o grupo. Vocês vão ter que ir indo conforme tem vaga. E nisso foi o dia inteiro. Das 7 da manhã às 10 da noite. E eu fiquei no aeroporto aqui, despachando as crianças, e a minha filha foi pro São Paulo e ficou esperando elas no aeroporto. Então ia chegando criança lá, a Manu pegava. Acolhia lá. Eu mandava daqui, a Manu pegava de lá. E esse foi o resumo. E sem saber como a gente ia voltar. Porque Fomos. Se as passagens da ida estavam fodidas... Óbvio, cada volta também. Então pensa assim, ó. Fizemos vários campeões mundiais aquele ano lá, né? As crianças deram show lá. Foram 7 campeões mundiais das 20 que a gente levou, mais vice, bronze e tal. Deram show lá. E na hora de voltar, mesma coisa, sabe? E junta e a galera faz depósito de dinheiro pra pagar passagem. Eu consigo passagem mais barata, sabe? Com o gerente lá em São Paulo pra voltar. E a galera ajuda. E conseguimos. Começamos domingo a voltar e terminamos quarta. Meu Deus. E eu consegui um hotel grátis lá na frente do aeroporto. O cara do hotel ficou com pena, né? Falou, poxa, não tem como mandar vocês sair daqui. Cara, lidando com 20 sonhos, né? Vocês imaginam quantas portas o jiu-jitsu abre, né? Então, a galera não faz ideia, né? Por isso que quando a galera entende o poder que o jiu-jitsu tem no mundo, é mais que uma profissão, sabe? Você é muito valorizado, você vai pra fora do Brasil, você é um faixa preta brasileiro, você tem portas abertas em qualquer lugar do mundo. É impressionante, sabe? Então... Eu falo, né? Com kimono e uma faixa, tu não tem, cara. Não tem. Não tem como consegue qualquer coisa. Não tem como um cara do jiu-jitsu passar perrengue hoje no mundo. Tem. Qualquer lugar que tu caia, vai ter alguém do jiu-jitsu pra te ajudar. Tem uma... é uma maçonaria, assim mesmo. É uma maçonaria. E essa comunidade é muito legal, né? Não tem, tu não conhece o cara. Né? Tu não conhece o cara e tu abriga o cara da tua casa, às vezes, assim, ó, pô, vem cá, vem na minha academia. Imagina, eu não viajo, né, pra competição, fui no máximo pro Rio, ali pra São Paulo, pras competições do brasileiro e tal. E aí tu faz umas conexões, teve uma vez uma menina me mandou mensagem, Gramado é perto da tua casa? Eu falei, pode vir, vem, fica aqui, 2 horas, sei lá, a gente te leva, é isso, entendeu? Vi ela uma vez. Normal. E é isso, né? Eu abri as portas da minha academia pra uma equipe lá do Alegrete, que eu nem conhecia o professor direito, sabe? Não tinha contato com esse professor, sabe? Falei, não, meu. Pode vir, academia, mas são 40 pessoas. Não tem problema, pode vir. É isso, né? Impressionante. No fim, ele acabou, não precisou, né? Eles acabaram fechando um hotel aqui em Porto Alegre, porque o campeonato era aqui, mas, pô, professor, até hoje ele é agradecido. Ele falou assim, cara, tu é maluco, né? Eu falei, cara... o jiu-jitsu é a porta, né? É a porta. Um ajuda o outro, né? Acho que... É o normal. Por um bem maior, né? Vamos lá pros outros. Eu vou ir pros alguns polêmicos, tá? Lá que apareceram por aqui. Eu tento ser uma pessoa boa. A galera mandou muita coisa, tá? Vamos lá. Eu vou ir primeiro pelas que se repetem. Uhum. Então, tem uma que se repetiu bastante, que é: conta a história de quando tu atirou um chinelo num pai e numa mãe no corner quando tu era árbitro. Sim. Foi bem legal. Aliás, eu como árbitro, eu fiz algumas coisas assim que, olha, não me orgulho muito, né? Olha. Mas essa foi uma das coisas mais legais que eu fiz, assim. Atirar o chinelo de volta no pai e na mãe. Porque eles atiraram o chinelo em mim. Ah, tá, e o contexto.
E eu meti um Matrix aqui, desviei do chinelo e o chinelo pegou no sabor. O sabor tava arbitrando atrás Ricardinho. de mim. E pegou no sabor, o sabor viajando lá e pau. E eu peguei o chinelo, fui lá, peguei o chinelo e atirei de volta. Mas mirei na cabeça, assim. E nisso eu chamei o segurança. Falei, eu atirei o chinelo e fui atrás pra ver quem era. Aí eu descobri quem era, né? Era o pai ali. Eu falei, aquele ali, né? Quem foi que atirou o chinelo? Eu cheguei e falei, quem foi que atirou o chinelo aí? Aí os caras caguetaram. Aqui. Quem caguetou, inclusive, foi o Cidade. Meu Deus, sério? O Ednilson ou o Jarbas? Acho que foi o Ednilson. Meteu aqui. Foi esse ali, ó. Ali, ó. E o cara olhou pro Cidade e falou, fui eu mesmo, né? Vai falar o quê pro Cidade? 2 metros. E eu falei pro segurança, tira esse aqui do ginásio, ó. Tira todo mundo do ginásio aqui. E o segurança vieram e tiraram ele e tal. E o outro chinelo tava ali rateando. E eu pulei, peguei o outro chinelo e joguei. Tinha uma janela pra fora do ginásio, assim, ó. E eu tirei. Falei, esse aqui tu não vai pegar mais. E joguei lá pra um lugar que não tinha acesso, assim. Mas... Cara, pai de kids é difícil, né? Esse pai, né? Tempos depois a gente se conheceu, sabe? E já não... né? Tá tudo certo, assim, a gente é amigo, né? A gente relembra, né? Ele volta. E, inclusive, ele me mandou, quando ele ficou sabendo que eu ia vir no podcast, ele falou: eu vou contar a história lá que tu me tacou um chinelo, né? Eu então falei, ele é um dos. Mas eu li que também a Nick foi uma daqui pediu pra falar de novo sobre a história do chinelo. Tem mais de uma vez também, pedem pra falar sobre a história do Homem-Aranha. Que história é essa que tu ficou marcado pro Homem-Aranha nas competições? Sim, quando o Márcio era louco, né? Na época que o Márcio era mais louco. Eu ganhei uma roupa do Homem-Aranha, que era idêntica, assim, sabe? Veio dos Estados Unidos essa roupa. Então, eu botava aquela merda e ia incomodar nos campeonatos. E ninguém sabia que era eu, né? Então eu ficava azedando, ficava fazendo dancinha. E os árbitros, em vez de arbitrar a luta, sabe? Tirava a atenção dos árbitros, eles ficavam olhando na arquibancada, sabe? Até que... E na época, o coordenador de arbitragem da CBJJ era o Álvaro Mansur, né? O velho Álvaro, né? Brabão, assim, né? Ele tinha aquela calma dele, mas ele era brabão, assim, sabe? E ele queria descobrir quem era o Homem-Aranha que ficava incomodando os campeonatos CBJJ. Principalmente Santa Catarina ali. E até que o vagabundo do Zusa, né? O Zumar... meu amigo, me caguetou, sem vergonha. É o Marcinho da equipe A! Né? E aí o Álvaro me pegou de canto assim, aquele jeito dele, né? Marcinho, olha só, já é a 3ª vez que tu apronta aqui pra mim. Tu tacou um chinelo no árbitro, cara. E eu taquei mesmo um chinelo no árbitro do CBJJ uma vez. Acertei no meio dos peitos dele. Que absurdo. Sim, ele roubou uma luta do morcego. E o chinelo tinha o logo marca da equipe A, o chinelo. Não tinha nem como falar que não era eu. Pô, tu já é a 3ª vez que tu tá aprontando aqui, Marcinho. Próxima vez que eu te pegar com essa porra dessa roupa do Homem-Aranha, vou te dar um gancho de 6 meses. Foi onde eu aposentei o Homem-Aranha. Mas era isso, entendeu? Era maluco, assim, maluquice. Que loucura, cara. Vamos lá, que tem mais. Tem umas pegando leve, assim, ó. Como é que é ser o professor mais bonito do Rio Grande do Sul? Porra. Graduação tá chegando, deve ser um puxa-saco querendo grau ou faixa, né? É, já marca aí, é o Thiago Coque? Ah, esse aí que é faixa. Esse aí que é faixa. Que é a roxa. Não, acho que ele já ganhou a roxa. Vamos ver. Tá, não, tem umas meio pesadas. As pesadas deixa, porque eu não quero... O doutor Marcelo tá aqui, né? Meu advogado tá junto aqui, ele tá fazendo sinal ali pra mim não cair em tentação. Vamos entrar nesse assunto. Não, olha, calma que tá bem difícil. História de 2 alunos... pediram pra contar, o Márcio pediu pra tu contar a história que 2 alunos se apaixonaram pela mesma aluna e lutaram pela mão dela. Ô, cara. Isso é real. Como eu falei assim, ó, eu tenho esse lado maluco, louco da cabeça, né? E esse lado já me fez fazer coisas assim que até... E hoje eu paro assim pra pensar, falo, como que eu fiz isso? Eu me espanto com as coisas que eu fiz. Tu tá entendendo o nível?
Essa foi uma das coisas que eu fiz. Os dois são apaixonados pela mesma guria, que era aluna. Eu tinha um aluno que começou a namorar com uma menina, né? Tava namorando um tempinho com a menina. E ela começou a frequentar a academia. Começou a treinar junto, né? Guria, eles tinham 14, 15, 16 anos ali. Uns piá de bosta, assim. E o melhor amigo dele, né? O melhor amigo dele ali começou de conversinha com ela. E eu já que... Tem coisa aí, meu. Tem coisa, tá tomando. E a galera, Márcio, para, né? Tu vê maldade em tudo. Eu falei, não, cara, eu conheço, né, meu? Porra. Até que um dia, daí, tava muita conversinha os dois, né? E teve um dia que ela chegou mais cedo e o amigo chegou mais cedo também. Coincidentemente. Melhor amigo, né? E os dois ficaram no cantinho do tatame, assim, e eu olhei aquilo e falei, filhos das putas, né, meu? Estão botando bola nas costas do Rodriguinho, né? E quando o Rodriguinho chegou, academia com a mochilinha nas costas, assim, quando ele chegou, assim, e viu, né, os dois sozinhos, assim, deu aquela murchada, assim, tipo, né? Que porra é essa, né? E eu aqui, né? E eu analisando tudo, assim, né? De longe. Quando começou o treino, nós fizemos aquecimento e eu falei, encosta todo mundo na parede. O negócio é o seguinte, não quero saber dessa putaria aqui no meu tatame. Fulano e fulano, vem aqui. Os dois no meio. Vocês dois, tu tá namorando com ela, com a guriazinha ali, tu tá de olho nela, ou tu é talarico, sem vergonha. Eu não sou bom. Não mente pra mim, cala a boca. Vocês vão duelar melhor de 3. Pra não, né? Vai ser melhor de 3. E o vencedor dessa porra vai ficar com a guria. Seja qual for. E não tem choro. E vão continuar amigos. Vão apertar a mão e não quero saber não de... possível. Juro, eu fiz isso. Tenho 50 testemunhas disso. Aí foram, lutaram ali e o amigo ganhou. Não. E a partir daquele momento o amigo começou a namorar com ela. Não, isso Sim. não aconteceu. E namorou... Olha, ser. e eles namoraram uns 4 anos. Quase casaram. Terminaram, assim, uns 4, 5 anos depois. A parte boa é que ninguém ficou de mal, né? Não tem. Deu, resolvido o problema. Quando tudo é passado a limpo, assim, sabe? As Não, coisas são bem claro, esclarecidas. né? Ficou claro. Né? Eu acho que não tem o porquê, sabe? Que loucura, cara. Isso não pode ser real. Sim. Abraço, Rodrigo. Abraço, Bruno. Mas chinelo de novo. Uma pergunta séria, ó. Olha, eu acho que é a única, tá? Nem sei, o Instagram dela é meio estranho. PM. Não sei. Quando tu fundou o centro de treinamento, onde que tudo começou? Quando é que tu abre a escola, de fato? Quando eu peço demissão da empresa que eu trabalhava há 10 anos, eu já dava aula, né? Já dava aula, mas eu dava aula na Unicinos, na faixa marrom. Comecei a dar aula na Unicinos, na faixa marrom. Abriram uma cadeira de jiu-jitsu, né? Departamento de jiu-jitsu na Unicinos, para os estudantes de educação física. Eram cadeiras obrigatórias judô ou jiu-jitsu. Era opcional. E aí me convidaram para ministrar essas aulas. E aí, nesse meio período, eu apliquei o meu currículo para ir embora para Abu Dhabi. Tava todo mundo indo embora para Abu Dhabi, né, naquela época. Eu tava a pegar a preta, faixa preta, né? Foi quando o Michel foi? Quando o Michel foi. E nisso meu currículo foi aprovado lá. E aí eu comecei a correr contra o tempo para pedir demissão. Enfim. E devido a algum problema lá, que eu prefiro não comentar, sabe? Mas teve um problema envolvendo, enfim, um professor que era próximo a mim. E essa pessoa que era responsável lá em Abu Dhabi por receber os brasileiros tinha deixado a namorada aqui, né? E essa pessoa deu em cima da namorada. Essa pessoa era próxima a mim. Então o cara lá pra me... Te julgou junto. Pra me prejudicar, botou meu currículo lá pra baixo, né? E eu já tinha pedido demissão e tal. Daí comecei a ficar sem grana e foi passando os meses, né? E não vinha chamada e tal. E eu achando normal, falei, não, daqui a pouco ele chama. Deve ser demorado, sim. E por fim chegou um momento que já tava lá fudido, devendo dinheiro já
pra minha sogra, sabe? Então, tinham roubado meu carro nessa época, sabe? Não tinha seguro, tava fudido, assim. Falei, cara... E eu tava em casa um dia, assim, aqueles pensamentos, sabe? Depressivo. Depressivo não, mas triste, né? Em casa, assim, tipo, pô, vou ter que pedir emprego de volta. Vou ter que ir lá. Vou ter que pedir emprego de volta. E nisso me liga um maluco lá de Novo Hamburgo, assim, ô meu, que é o Tucano, tem uma academia aqui em Novo Hamburgo e eu quero botar jiu-jitsu nessa merda e eu perguntei pra 3 caras aqui diferentes, os 3 caras me indicaram tu, então tu tem que ser tu, meu. Eu não sei quem tu é, mas 3 caras diferentes falaram que tem que ser o Marcinho, que tu é louco igual eu, assim, e tem que ser tu. Eu falei, cara, mas o seguinte, eu tô indo embora pra Abu Dhabi, né? Eu tô pra ir embora. Não, meu, mas sei lá, vem aí, vamos conversar. Quem sabe tu abre um tatame aí até tu ir embora, depois quando tu for embora tu deixa alguém, indica alguém aí. Tá, então vamos lá. Daí fui lá, conversei e tal. E aí que me deu... Falei, pô, vou... Enquanto eu tô parado aqui, né? Tô esperando. Não, vou abrir um tatame aqui, depois eu deixo alguém... Indico algum colega meu ali, né? Faixa preta, sei lá. E dali foi, né? Abri um tatamezinho de 60 metros quadrados. E fiquei ali 1 ano e meio na academia. E vingou. Vingou. Tava cheio de aluno. Dali a gente migrou para um outro espaço bem maior. 400 metros quadrados. Né? Era um baita no espaço. Ficamos ali 1 ano também. Eu tinha um sócio nessa ocasião, né? E não deu certo a sociedade, a gente, né? Enfim, cada um foi para um lado. E eu acabei indo para uma outra academia, que era próxima ali. O tatame também não era muito grande lá, acho que tinha 100 metros quadrados, 90 metros quadrados. E eu já tinha bastante aluno, já estava pequeno espaço. Foi quando eu recebi um convite de um pai de um aluno, né? Para abrir um outro espaço, procurar um outro espaço, né? Que ele me ajudaria na questão financeira e tal. Investidor. Né? E foi onde a gente procurou esse espaço que eu tô hoje há 9 anos, vai fazer 10 anos, né? Ali é uma boa localização, um baita de um espaço, né? A gente montou uma academia, poxa, dos sonhos, assim, sabe? E graças a Deus, hoje eu consigo, além de me manter exclusivamente do jiu-jitsu, né? Consigo ainda ajudar uma porção de gente, né, que trabalha comigo ali. Que tá junto nesse mesmo caminho, Sim. né? Vamos ver. Tem uma outra caixinha que a gente abriu. Tá difícil essa peneira, Val, Márcia. Olha. Eu até imagino o nível das perguntas, né, que os filhos das putas fazem. Vai, vou ter que fazer essa, até porque eu vou puxar pro meu pessoal da Drill. Pô, mano, aqui, ó. Thiago Alemão mandou. Tu não tem medo de apanhar de algum petista? Cara, não tenho. Até porque, né, gente? Olha, vamos ser bem sinceros. Qual é o perfil de um petista, de um esquerdista? Vocês acham que algum esquerdista teria condições de me bater? Eu fui Sério? entrar nesse assunto mesmo. Não tem como, né? Vão me bater como? Com um unicórnio de pelúcia? Pelo amor de Deus. Vamos pra outra que aqui, ó. O Roberto foi bem, o treinador Roberto Cavalheiro mandou. Professor, em toda a sua trajetória, qual foi o maior desafio dentro e fora do tatame? Olha, eu acho que foi esse período que eu passei um perrengue danado ali. Foram 11 meses, né? Desempregado e sem perspectiva do que fazer. Fiquei esperando aquela porcaria, daquele convite pra ir embora e não fui. Ali eu passei uma situação bem delicada, né? A gente começa a... Se questionar de novo, né? Poxa, sabe, eu fiz uma escolha errada. Eu tenho uma mulher, tenho uma filha que dependem de mim e eu fiz uma escolha errada. Né? Então tu começa a se culpar. Cara, se não fosse isso, né? Hã? Se não fosse isso, claro, agora tu sabe a resposta, né? E eu acredito muito, assim, ó, muitas coisas aconteceram na minha vida, tiveram que acontecer pra mim, pra que eu pudesse acreditar que É isso? tudo tem um tempo e tudo tem um propósito, É isso aí. né? Hoje eu acredito muito nisso. Tudo tem um propósito. É que na hora a gente não consegue, obviamente, Né? tu não consegue compreender. Quem imaginaria que eu, louco, maluco, eu, inclusive,
quando começavam a chegar os primeiros alunos, eu ficava impressionado. Como é que esses caras Estão vindo aqui. estão vindo aqui treinar comigo, sabe? Porque, cara, se você acha que vocês conhecem bullying, vocês não fazem ideia que é bullying. Então, quem imaginaria que hoje eu estaria à frente de um exército, né, que a equipe A virou, né? Uma potência que a equipe A virou, né? E isso me faz ser uma pessoa muito melhor hoje. Eu sou muito mais... eu procuro me policiar muito hoje, sabe? Porque eu sei que tem pessoas por trás de mim hoje, que dependem de mim, que confiam em mim, e eu não posso decepcionar elas. Então, isso me ajuda a me segurar muito, né? Me ajuda como pessoa, como evoluir como pessoa, porque acho que quem se acha um ser evoluído de luz, né, é um baita no sem vergonha e mentiroso. Eu acho que a gente morre e não chega onde poderia chegar. Acho que todo mundo evolui até o fim da vida, não tem, né? Pessoa que fala assim que é um ser de luz, que é um ser... É mentira, sabe? É mentira. Não tem como. A gente evolui sempre, aprende com os erros e assim é a vida, né? Eu acho que esse é o sentido da vida. Eu acho que o maior sentido da vida é o erro, né? O erro nos faz ser pessoas melhores ou piores, né? É um divisor de água. Então eu aprendo muito com os meus erros, aprendo ainda e procuro evitá-los hoje, né? Então, mas eu jamais imaginaria, né, que hoje eu estaria, sei lá, aí à frente estaria num podcast aqui, né? Jamais imaginaria isso. Márcio, Bruno também, Bruno Oliveira perguntou, de forma geral, assim, como que tu enxerga mesmo como participante da arte marcial o nível de atletas que existe hoje no Jiu-Jitsu Gaúcho? Jiu-Jitsu Gaúcho é muito bom, muito bom. E eu posso falar porque eu viajo muito, né? Então eu treino em outros estados, né, conheço as equipes, né? O nível do Jiu-Jitsu Gaúcho não deixa a desejar a ninguém, né? Claro, a gente sempre tem que levar em consideração proporcionalmente o número de praticantes, né? Por exemplo, São Paulo, né? Pô, não tem... São Paulo deve ter 5 vezes mais praticantes que o Rio Grande do Sul, sabe? Sim, então naturalmente, né? Então naturalmente, mas temos aí, olha quantos nomes, né, de respeito que levaram a bandeira do Rio Grande do Sul lá em cima, nem levam ainda, né? A gente vai se encaminhando pro encerramento, Márcio, para que a gente consiga fechar isso. Eu falei, hoje ainda tive reunião com os meus gestores e falei, eu quero conseguir mostrar para as pessoas um pouco do outro lado do Márcio. Era o meu desafio aqui, assim, pessoal, tá? Porque eu tive a oportunidade de conhecer, como eu falei, né, de eu mudar essa mentalidade, ver que eu prefiro 1000 vezes o cara que me fala na minha frente e que também vai falar, né, como a gente Sim. brincou. Mas que as pessoas tenham acesso à grandeza também que existe aí, né? Porque não é à toa mais de 50 escolas aí filiadas, não é à toa os números que tu tens. Então eu acho que a gente conseguiu trazer hoje pra galera e tem que vir muitas outras vezes pra contar muitas outras histórias, as bloqueadas e as não bloqueadas, Sim. Porque, como tu falou, existe a liberdade de poder falar sobre isso. E a gente não tem o objetivo de velar, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar hoje, o meu desafio pessoal foi cumprido, assim, trazer um pouco do outro Márcio para que as pessoas tenham acesso. E nesse término, assim, eu queria que tu dissesse ao teu jeito também, né, da forma como tu bem escolher, uma mensagem geral, assim, né, do que o jiu-jitsu promoveu na tua vida, do que ele ainda pode tocar outras pessoas, o que tu espera daqui pra frente. Uma coisa muito importante, eu gostaria, assim, sei lá, provavelmente vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, de muitos professores, mas é em questão as crianças, cara. As nossas crianças no jiu-jitsu, sabe? Como diz a música do Pink Floyd, né? Deixem as nossas crianças em paz. Sabe? Eu vejo absurdos nos campeonatos, assim, absurdos,
tratamento que professores e pais dão a crianças, né? Vocês estão tirando uma fase muito importante das vidas delas, que é a fase de ser criança. Vocês estão tomando isso, sabe? Eu acho muito bacana criança competindo, muito legal. Muito legal. Mas tem muita criança que só tá fazendo isso. Não tá fazendo mais nada da vida. Não tá brincando como deveria brincar, né? Eu acho que tá muito precoce, assim, esse tratamento de atleta. Uhum. Assim, no sentido de cobrança, sabe? Sim, de retirar todo Eu o acho, resto assim, mesmo. poxa, eu acho maravilhoso criança competindo. Eu sou fã. Eu só odeio pais chatos, assim. Eu não suporto. Pais doentes, né? Aquilo da expectativa, né? De depositar na excesso de expectativa. cobrança, sabe? Então, muitos pais, eles jogam as frustrações deles, né? Por não terem feito, por não terem conseguido na criança. Então, essa cobrança vem em excesso. Então, deixem as crianças serem crianças também. Incentivem a competir. Não estou dizendo para não... Não é isso, sabe? Só tem um olhar mais cuidadoso. Que eu vejo verdadeiros absurdos em campeonatos. Verdadeiros absurdos. Criança tomando diurético, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não se faz, não pode. É crime, isso aí é crime. Sabe? Baixando peso em excesso para lutar campeonato. Eu já tive algumas situações assim. Então eu acho assim, ó... o meu recado hoje que eu teria para dar para a comunidade de jiu-jitsu é: olhem com cuidado as nossas crianças, tá? E gostaria muito de agradecer a minha equipe, sabe? A minha equipe é sensacional, como eu disse. Eu sou muito agradecido aos que estão em volta de mim, aos que compram minhas brigas, né? Que estão comigo, acreditam nas minhas loucuras, né? E hoje é um dia muito emblemático, assim, pra gente, né? Hoje, há um ano atrás, essa equipe me mostrou, assim, que valeu a pena cada gota de sacrifício cada dificuldade que eu passei para construir ela na enchente. Eles me mostraram que não tem explicação, assim, o que eu vi eles fazendo, sabe? Essa equipe toda, assim, para ajudar pessoas que eles nem conheciam, né? E o pior, pessoas que perderam tudo, estavam lá ajudando outras pessoas e estavam sorrindo. Eles não sabiam nem como iam voltar, se iam ter casa para voltar depois. Estavam lá ajudando. Então, não tem como não ter um orgulho enorme de uma equipe dessa, sabe? Não tem. Eu só tenho, assim, agradecer. Então, eu acredito que tudo tem um propósito mesmo, sabe? Eu acho que se a gente tá junto, é porque a gente merece estar junto. Enquanto eu via líderes de outras equipes, nesse mesmo dia que a gente estava lá dormindo dentro da academia, se entregando para ajudar quem precisava, líderes de outras academias, em jantares, sabe? Em áreas que não foram afetadas, jantando, apostando, sushi, sabe? Então eu acho que essa espinha dorsal da equipe A é isso. Somos loucos, mas somos verdadeiros. Então, muito obrigado, assim, ó, a todos que estão comigo, todos os professores. Vocês me enchem de orgulho, meus alunos, pais, pelo respeito que vocês têm pelas nossas crianças, tá? Pela paciência, né? E, mais uma vez, muito obrigado. Desculpa a emoção, né? É difícil, né? Difícil. Vem tudo aquilo... na cabeça de novo, né? Aqueles 20 dias... Foram 20 dias que mudaram... tenho certeza que mudou a vida de muita gente que não foi atingida pela enchente, né? Muita gente deve ter aprendido uma grande lição sobre a vida, né? Que a gente pode perder tudo de um dia pro outro. Tudo, né? Mas a humanidade, ela permanece. É a única coisa que salva. No meio do lixo, sempre vai ter flores. Sempre. Então,
Obrigado pelo convite, tá? Pro Esporte, muito obrigado. Quando precisarem de mim, sempre à disposição, tá? Eu que te agradeço, Márcio. Obrigada pelas trocas E obrigado, pelas boas risadas. E obrigado especialmente a Mari, porque tu foi uma defensora minha. Eu sei de vários casos que tu veio interceder por mim e falar, não, peraí, o Márcio não é essa pessoa, tá, Mari? Então, eu agradeço de coração, assim, pra ti. E é isso. É porque eu me dei a oportunidade de enxergar isso, né, Márcio? Então é só a galera se dar a oportunidade de enxergar isso também. É isso aí, galera. Vamos sempre trabalhando em prol do Gil, né? É isso aí. Independente de... Eu tô sempre torcendo, galera. Eu brinco muito com alguns professores, né? Com alguns atletas aqui. Brinco, pego no pé, encho o saco mesmo. Mas pode ter certeza que eu tô lá torcendo. Pelo Jiu-Jitsu gaúcho. É sabe? isso aí. No Quando fim é tá isso, né? Quando tá o Léo lá lutando, o Folgado tá lá lutando. E eu não tenho muita... Eu não sou muito amigão do Folgado, não. A gente já brigou. Mas quando ele tá lutando, eu torço pra ele ganhar. Porque, porra, é um gaúcho que tá representando, entendeu? Então no fim, tá todo acima. mundo um time só. Tá acima dos nossos egos, né? É isso aí. Então é isso, gauchada. Vamos sempre levar, como eu disse, o nosso jiu-jitsu de qualidade, né? E mostrar pro mundo o nosso jiu-jitsu, né? É isso aí. Obrigada, Márcio. Então é isso, gente. Tá aí mais um episódio para vocês curtirem, conhecerem o Márcio um pouquinho mais. Acho que a gente precisa de muitos outros podcasts para trazer mais histórias e a gente poder compartilhar a vida de verdade, sabe? Parar muito com esse discurso do que o outro quer ouvir e deixar mais que cada um fale por si, né? É o que a gente acredita aqui também. Então, não tinha como ser diferente, senão validando todos os resultados incríveis que a equipe A vem demonstrando aí nos últimos anos. Então, agora, fica aqui o nosso convite para deixar os comentários, sugestões e tudo que tiver à disposição aí para desenvolvimento, de fato, do esporte aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada a todos e até a próxima.